Olá, começa agora mais um Sala de Estar e no programa de hoje vamos falar sobre um assunto que está ganhando repercussão em todo o nosso país, o combate ao mosquito Aedes aegypti. Vamos falar também sobre uma das doenças transmitidas pelo mosquito, o vírus da Zika. O mosquito também transmite a febre chikungunya, além da dengue. Toda essa situação também está colocando em sinal de alerta as gestantes, porque esses casos estão ligados à microcefalia. A doença também ganhou repercussão internacional. O programa de hoje vai ser dividido em dois blocos. No primeiro, eu converso com o professor Maurício Pazini, engenheiro agrônomo, responsável pelo laboratório de entomologia aqui da universidade. E no segundo bloco, eu volto com a médica Graciela Machado para falarmos sobre os cuidados que as gestantes devem ter no que se refere ao Zika vírus. Tudo isso depois do intervalo. Toda grávida precisa de cuidados. Ainda mais sabendo que o vírus Zika, transmitido pelo mosquito da dengue, pode causar microcefalia nos bebês. É preciso passar repelente, manter portas e janelas fechadas ou com telas anti-mosquito. E usar calças e blusas de manga comprida. Esses cuidados precisam virar hábito. Se você está grávida, faça o pré-natal. Proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Governo Federal. Estamos de volta com o Sala de Estar e agora vocês aí de casa acompanham um vídeo que a gente fez com informações do Aedes aegypti e também com informações do Zika vírus aqui no nosso país. O Zika vírus é transmitido por um mosquito já bem conhecido dos brasileiros, o Aedes aegypti. A Zika começou a circular no Brasil em 2015, mas só teve seus registros feitos pelo Ministério da Saúde em 2016. De lá para cá, estes números só cresceram. Segundo dados do Ministério da Saúde, os casos de contaminação por Zika vírus são a principal hipótese para explicar o aumento de microcefalia no país. Já foram notificados até agora 3.174 casos suspeitos em 684 municípios de 21 estados brasileiros. O Ministério da Saúde também investiga a relação do Zika vírus com cerca de 40 mortes de bebês com microcefalia. No dia 1º de fevereiro, a Organização Mundial da Saúde declarou emergência ao vírus da Zika. Especialistas debateram vários aspectos relacionados aos riscos da proliferação da doença e as possíveis respostas para ela. Bom, professor Maurício, seja bem-vindo ao Sala de Estar. É um prazer recebê-lo aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse assunto que vem alarmando um pouco a população. A gente assistiu agora há pouco um vídeo onde a gente trouxe algumas informações sobre o Zika vírus, o crescimento desse vírus aqui no nosso país, né? Uma medida que foi declarada pela Organização Mundial da Saúde, de estado internacional de alerta contra essa doença. E eu queria começar lhe perguntando... essas informações que a gente trouxe demonstram realmente a seriedade desse caso e talvez a forma como o país não vinha levando a sério essa questão que se refere ao mosquito da dengue. Na sua visão, a melhor forma de combate é a prevenção e a informação, porque o inimigo é muito pequeno, mas os estragos estão sendo imensos, né? Bem, Primeiro fator é a informação. Muitas vezes a gente tem o inimigo no nosso lado, a gente não conhece esse inimigo. E talvez ele já estava há muito mais tempo do que a gente percebeu. E agora, com essas questões de saúde, ele passa a se tornar importante. E isso está errado. A gente tem o costume de sempre ser curativos em todas as ações. Sempre curando os problemas, mas a gente não previne. E muitas vezes, quando não se previne, se paga o preço mais tarde. E eu acho que o principal parâmetro que a gente tem que levar em consideração é o Brasil ter deixado de lado esse inimigo. Porque se sabe, e muitas vezes não é conhecido pela população em geral, que esses organismos, eles têm a capacidade de não levar um vírus só, ele tem a capacidade de levar um maior número de vírus. Então isso tem que ser levado em conta, principalmente por quem hoje no país comanda essas ações, principalmente na área de saúde. Então muitas vezes a gente da nossa área, por exemplo, entomologistas, eles não são consultados para saber maiores informações sobre essas espécies, eles são deixados de lado. O que acontece?
eles são convidados quando as coisas já não estão mais sob controle. Sim. Ou seja, eles têm que curar alguma coisa que eles poderiam ter prevenido anteriormente. Claro. Eles poderiam já ter proposto ações para que não se chegasse a esse ponto como a gente está hoje, né? Num estado de alerta total. No estado de alerta total. Se fala em dengue no nosso país há muito tempo. Pelo menos nos últimos 5 anos se vem falando nas questões de prevenção ao mosquito Aedes aegypti, as medidas que devem ser tomadas, os cuidados com a dengue, mas me parece que a população não leva isso muito a sério. Como é que o senhor avalia essa questão? É difícil convencer a população de que a prevenção é a melhor forma? É uma questão de educação? Como é que o senhor desvenda essa situação? Porque a dengue está aí há anos, né? Todo verão é aquela mesma história, vamos combater o mosquito, vamos combater o mosquito. E esse combate agora chegou num estado que eclodiu na nossa sociedade como um todo, no país, porque existe casos em vários estados e a gente não tem controle sobre essa situação. Na verdade, é sempre o vizinho, é sempre o outro. A gente tem a questão de sempre colocar a culpa no outro. E a gente não avalia o que nós estamos fazendo, como está a nossa casa, como está talvez o ambiente onde a gente vive. A gente acha que sempre o problema é do outro. Só que, na verdade, o problema é nosso. Cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta, por exemplo, como aconteceu agora no dia D de combate ao mosquito, não adianta as pessoas virem até, por exemplo, a instituição, ou até o exército, a todos os agentes, e reclamar por situações que elas podem transformar, elas podem fazer. Por exemplo, quando os amigos estão, talvez, na praça, eles estão em ambientes assim de uso comum, e eles estão lá com a sua cerveja, eles estão lá tomando um suco, e eles jogam, por exemplo, lixo no chão, eles deixam o lixo lá no depósito, claro, mas esse lixo não está tapado, com situações onde que possa acumular água, e o mosquito se desenvolver, essas pessoas já estão fazendo com que esse mosquito se prolifere, ou seja, elas não estão fazendo a sua parte. É uma questão de educação, é uma questão de respeito com o próximo. Não são situações assim, só agora, que questão de combate. É uma questão de simplesmente deixar a nossa cidade limpa. As pessoas cuidando da cidade, deixando ela limpa, eles já vão estar, além de embelezando ela, também já vão estar eliminando esses focos com que esse mosquito possa se desenvolver. É uma série de questões. Só que a conscientização dos adultos ela é mais difícil, porque é toda uma questão cultural, há toda uma questão de informação que essas pessoas não têm mais a capacidade de entender. Muitas vezes, muitas vezes elas têm a falta de interesse em compreender aquilo, porque são situações que vão tirar as pessoas da zona de conforto. E a gente muitas vezes está muito confortável com a nossa situação e com a nossa vida, até com a nossa casa, né? E situações como essa tiram as pessoas da zona de conforto. Sim. Só que onde é que a gente tem que ir? Tem que ir nas crianças. Porque é as crianças que têm a capacidade de transformar. É elas que vão transformar essa realidade, é elas que vão conscientizar até os adultos. Porque quando a informação passa de uma pessoa que é da nossa casa, próxima a nós, a gente consegue compreender mais. Porque simplesmente quando talvez essa reportagem esse programa vai estar sendo passado pelas pessoas, elas vão simplesmente olhar, opa, mas isso daí não cabe a mim, não está acontecendo, e muitas vezes a pessoa olha lá, tem um foco do mosquito da dengue, está lá dessas pessoas. Eu acho que é a parte da compreensão de todos, da importância disso, da importância que talvez esse Zika possa atacar uma pessoa que a gente gosta. Claro. Por que eu talvez não agi antes? Por que eu não eliminei esses focos? Tem que ser eliminado agora? Não, podia ter feito antes. Mas por que não fez antes? Conforto. Esse é o problema. As pessoas são muito confortáveis com a situação. E as pessoas, na realidade, tomam atitude quando a dor toca nelas. Isso mesmo. Né? Então, quer dizer, eu posso estar com a minha casa cheia de foco, o vizinho pode estar com a casa dele limpa, mas não quer dizer que o vizinho não vá ser afetado, né, estando com a casa dele limpa ou não. Então, quer dizer, essa educação, essa vigilância, ela tem que ser permanente. O senhor tocou num assunto bem importante, falando das latinhas de cerveja e outras coisas, mas assim, se a gente der uma rápida caminhada pela cidade, né, domingo de manhã é um dia maravilhoso para fazer isso. Caminha pela cidade, a quantidade de lixo que tu vê esparramado pelos locais, a quantidade de latas e garrafas. E uma outra coisa que eu até gostaria de falar, e que eu acho que o senhor já deve ter observado também, é a quantidade de lixo
que é depositado na estrada do campus. Isso mesmo. Né? Ali, na metade da estrada do campus, quem vem todo dia para o campus, assim, a gente acompanha a crescente quantidade de lixo que as pessoas trazem e depositam aqui. E uma coisa que me assusta mais ainda é que esse lixo não é retirado pelo poder público, né? Não há um trabalho, uma força-tarefa, né, que faça com que as pessoas, uma fiscalização que faça com que as pessoas não depositem esse lixo ali. Às vezes, eu mesmo já fiz reclamações, já liguei, né, uma época tinha até um sofá, um fogão que largaram aqui na estrada do campus. Então, quer dizer, eu acho que as pessoas realmente têm que se conscientizar e fazer de sua parte, né? E voltando a essa questão do depósito de lixo das pessoas, vou citar o exemplo do próprio dia D que a gente teve sábado. Eu, por alguns instantes, eu tive que sair onde estava, lá que a gente estava mostrando para a população as características do mosquito, eu tive que sair de lá e andar pela cidade. Em alguns pontos da cidade, o que tu via? Copo no chão, garrafa no chão. São situações e a gente não compreende como é que uma população que se diz instruída tem a capacidade de jogar esse lixo no chão. É nesse ponto que a gente não consegue compreender. E com relação às pessoas que deixam esses depósitos de lixo no campus, essas pessoas elas têm que passar a entender que a universidade, a função da universidade é pesquisa, ensino e extensão. A função dela não é recolher lixo das outras pessoas. A função dela não é isso. E eu acho que as pessoas têm a má impressão que a universidade vai resolver todos os problemas da vida dela. Porque está na estrada do campus, toca a universidade. É bem isso. E até situações até que a gente tem que salientar que aconteceram no dia D, de pessoas, cidadãos, pessoas instruídas com mais idade, pessoas que deveriam compreender o todo, agindo de maneira grossa, a maneira pouco instruída com nós que estávamos lá para mostrar para a população o mosquito. Essas pessoas vinham até nós achando que nós ia resolver o problema da casa dele, que nós ia juntar o lixo da casa dele. Mas não, isso é função do indivíduo que mora naquela, que tem a posse daquela casa, fazer com que esses focos do mosquito sejam eliminados. Tem esse cuidado e essa... É bem isso. Entre nessa compreensão, acho que a gente tem que levar um nível de discussão. Quando se fala em mosquito da dengue, a gente tem que levar. Tem que passar a promover ações construtivas de conhecimento, fazer com que essas pessoas entendam que a função dela na sociedade não é simplesmente usufruir, e sim fazer com que a gente tenha uma sociedade sustentável para que os nossos filhos, nossos netos possam utilizar dessa estrutura, desse ambiente da mesma maneira como a gente está usufruindo. A sustentabilidade entra também no contexto do mosquito. E na realidade, para a gente ter essa qualidade de vida, todos nós compartilhamos os mesmos espaços, né, as mesmas vontades. Então, a gente tem que cuidar, cada um fazendo sua parte, que é o mais importante, né, e conscientizar realmente é a parte mais difícil, né? E muitas vezes até o próprio poder público tem tanta demanda que ele não consegue suportar essas demandas da sociedade. E o indivíduo, ele acha que tudo é o poder público que tem que fazer, mas na verdade muitas ações ele pode fazer. Nós que temos que... São ações... É a iniciativa, né? É a iniciativa da pessoa. E daí muitas vezes acontece uma iniciativa no local e aquela iniciativa é tão estranha para a população que causa até uma certa curiosidade, assim, mas são atitudes cotidianas que todo indivíduo pode fazer. Sim. No final do ano passado, professor, o senhor e seus alunos aqui do curso de agronomia trabalharam em algumas escolas em Ibirubá e Condor, né, falando sobre o combate ao mosquito da dengue. Me conta um pouquinho dessas ações, como é que vocês sentiram a percepção desses alunos recebendo essas informações? O senhor trabalha com a disciplina de entomologia aqui no curso, né? Conta um pouquinho para a gente, então. Bem, isso faz parte de um projeto maior, é um projeto guarda-chuva que a gente chama, esse projeto se chama Conhecer Entomológico. A ideia do projeto é que venham demandas de assuntos relacionados à entomologia, que é o estudo dos insetos. A primeira demanda partiu do município de Ibirubá, de alunos nossos que vêm toda noite estudar aqui na instituição, que é o Eduardo, um dos nossos alunos, e outro é o Robson, que eles partiram dessa demanda do município de lá, que era o mosquito da dengue. Porque até então a gente não tinha todo esse alvoroço de zika vírus, de febre chikungunya.
A gente não tinha isso daí, mas era uma demanda no município porque já tinha acontecido casos dessa doença no município. Então, partiu deles a gente começar pelo mosquito da dengue. O que aconteceu? Primeiro a gente foi lá na Expo-IBI, onde que a gente foi com o estande da Unicruz, claro que com todo o auxílio da prefeitura, e isso a gente tem que valorizar, que o poder público de lá valorizou o conhecimento da população, ou seja, levar a informação para a população. A gente levou lá mosquito da dengue, a gente levou lá também outros insetos para que a população possa compreender todo esse universo da entomologia. Contudo, essa demanda cresceu. E a partir do momento que a gente também tinha que capacitar a população nas escolas, ou seja, partimos com um grupo de 16 alunos e além dos alunos a gente foi com colaboradores da instituição, que a gente tem que também mencionar o nome do Eduardo, a gente também tem que mencionar o nome do Henrique, que são colaboradores das instituições que abraçaram a causa do projeto Conhecer Entomológico. Então a gente foi lá, nos dividimos em grupos de 4, 5 pessoas e vamos nas diferentes escolas do município. Em um dia de trabalho a gente conseguiu conscientizar mais de 500 crianças, ou seja, desde o pré até as últimas séries do ensino fundamental. Então fomos lá, a gente conseguiu capacitar essas pessoas. E com certeza essas crianças levaram as informações sobre o mosquito da dengue para os seus pais na cidade. Depois surgiu outra demanda no município de Condor. E foi a mesma coisa. Partimos daqui, fomos ao município de Condor e mais de 500 crianças novamente foram capacitadas. Com uma simples palestra em que os nossos alunos do curso de agronomia puderam capacitar todas essas crianças com os conhecimentos adquiridos, né, durante a disciplina de entomologia sobre o mosquito da dengue. E essas crianças e adolescentes que receberam essas informações, com certeza vão ser agentes para fiscalizar. Claro, fiscalizar seus pais. Se as pessoas estão fazendo, estão agindo de forma correta, né? E o interessante é que a criança, ela tem aquele nível de pureza, que ela tem a capacidade de chegar no outro e cobrar. Coisa que nós, como adultos, muitas vezes não temos. Porque quando a gente vai cobrar uma pessoa, aquela pessoa acha que a gente está tentando rebaixar ela, ou muitas vezes enfrentando ela. E daí parte-se para outro parâmetro, que daí é a grosseria. E a criança já é diferente, né? Ela tem essa capacidade de compreender e instruir as pessoas. Só que o projeto Conhecer não para por aqui. Eu acho que esse ano a gente já prevê pelo menos 10 ações, ou seja, 10 municípios. A gente quer, aqui da região de Cruz Alta, a gente quer tentar abranger também para capacitar essa população, não só sobre o mosquito da dengue, mas por outros animais que também possam vir causar prejuízos para a saúde da população. Né? Me diz uma coisa, professor, vamos falar um pouquinho do mosquito, Aedes aegypti. Quais são as principais características desse mosquito? E uma coisa que eu queria que o senhor falasse e enfatizasse para o nosso público é referente aos hábitos desse mosquito. Bem, a principal característica desse mosquito, do Aedes, é o seu corpo pigmentado, variando de coloração preta para a coloração branca, ou seja, é a forma mais fácil de identificar esse mosquito. Principal característica. Com relação ao seu ciclo biológico, ou seja, quanto tempo ele dura da fase de ovo, larva, pupa e adulto, em torno de 15 dias ele passa do ovo até a fase adulta, ou seja, um ciclo relativamente curto. Ele tem uma alta prolificidade, ou seja, uma alta capacidade de colocar ovos, ou seja, um indivíduo gera muitos indivíduos, ou seja, de um indivíduo a gente pode ter 100 novos indivíduos a cada 15 dias. Ou seja, ele tem uma elevada capacidade de se reproduzir e de se desenvolver. Essa é a principal característica. Outro detalhe. Por isso que o cuidado em estar removendo águas acumuladas é tão importante. É tão importante. E tem que ser semanalmente. Semanalmente, isso. A gente preconiza, muitos falam de 7 dias, eu falo 5 dias. 5 dias no máximo, que é o tempo que a gente tem de postura até o início do desenvolvimento larval. Então isso a gente já tem que, cada 5 dias, revise os locais que podem acumular água. Outro detalhe com relação ao mosquito. O macho, ele não tem a capacidade de picar a gente. Quem vai picar é a fêmea, porque ela precisa desse sangue para retirar a proteína necessária para deposição depois dos seus ovos. Ou seja, quem pica nós é a fêmea. Então, essas são as características principais do inseto. Outro detalhe, com o aumento da temperatura, esse ciclo de desenvolvimento dele diminui.
Ou seja, os insetos, a gente fala que eles têm relação direta com a temperatura. Ou seja, quanto maior for a temperatura, menor é o seu tempo de desenvolvimento. Ou seja, maior é a sua atividade metabólica. Então, a gente tem que cuidar principalmente no verão. Quanto maior for a temperatura, menor é esse tempo que ele precisa para atingir a fase adulta do inseto. Então, resumindo, essas são as características principais que se precisa saber do inseto. Temperatura ótima para ele, 18 graus até 35 graus. É nessa faixa que ele gosta mais de se desenvolver. Não podemos dizer que em temperaturas menores ou temperaturas maiores ele não vai acontecer. Ele acontece. Porque ele tem uma amplitude térmica muito grande. Com relação aos hábitos desse inseto, principal local que ele gosta de ficar, ambientes escuros. Atrás de armário, atrás de cortinas, debaixo do sofá, ou seja, todos os ambientes da nossa casa, onde que possa ter aquela luz difusa, ou seja, não direta do sol, ou seja, locais sombreados. Principal característica dela com relação à picada ao ser humano. Como nós estamos conversando, a maioria das pessoas, ela pega, senta tardinha, toma um mate. E aí que está o principal problema. Onde é que ele vai picar nós? O primeiro local que ele vai picar é no tornozelo. Então, a pessoa está tomando mate, está conversando, começou a sentir coceira no tornozelo ou em outras partes do pé, cuide, o mosquito está ali. A gente só vai perceber ele depois da quarta ou quinta picada nossa, porque daí a fêmea já se encheu de sangue e ela está mais lenta. Então é por isso que a gente consegue perceber ele, porque a olho nu ele é um pequeno vulto preto que está voando próximo à nossa, geralmente a região do nosso joelho para baixo. É ali onde que ele vai picar. Ele pode picar na mão, pode picar na testa, pode picar, mas o local preferencial dele é no tornozelo, porque é uma característica adaptativa dele. Ou seja, quando ele picou lá, é maior o nosso tempo para a gente conseguir matar esse inseto. Então, tomar sempre cuidado. Tá próximo a locais escuros, cuidado com o mosquito da dengue. Não vamos também ficar utilizando esses produtos químicos, esses domissanitários, esses defensivos que geralmente se compra no mercado, para a eliminação dele, porque é um ambiente que a gente está convivendo e esse produto pode ter algum efeito sobre a nossa saúde. O principal fator que a gente tem que ter é a higiene. Vai sentar em algum local que está escuro? Dá uma limpadinha, passa um pano. São situações simples que já podem eliminar esse inseto. Muitas vezes tem aquelas essências de determinados produtos que essas essências, elas também podem fazer com que esse inseto se repila dali, ou seja, ele saia desse ambiente e vá para outro local. Tá. E no que se refere ao... ouvi falar, quero que o senhor explique para a gente, se realmente esse mosquito ele tem hábitos mais diurnos do que noturnos, porque as pessoas se preocupam normalmente em se proteger bem à noite e para dormir, né? Mas se esse mosquito tem um hábito mais diurno do que noturno, o cuidado durante o dia tem que ser redobrado. Sim, ele é de hábito diurno, ele pode ir até a tardinha. Depois da tardinha, a tendência dele é se abrigar em determinados locais e a partir da noite, do escurecer, aí é outro gênero de inseto que vai até a nossa casa, que é o conhecido pernilongo, aquele que geralmente dá os unidos no nosso ouvido. Então, ele é diurno, só que o local que ele vai é ambientes sombreados, ou seja, por exemplo, em lojas ele pode estar lá dentro. Ele não gosta de ambientes abertos, ou seja, a gente não vai encontrar ele no meio de uma lavoura. Tem que ser ambiente fechado, com temperatura controlada, é interessante, né? Sem muito vento, geralmente em locais mais sombreados. Por exemplo, debaixo de um carro no estacionamento é um local ótimo para ele ficar. Porque é um local bem abrigado onde que ele vai provavelmente estar ali só esperando uma pessoa passar para... Esperando sua vítima. Isso mesmo. Outro detalhe, esses insetos, eles são atraídos pela nossa pele por algumas características. Temperatura, respiração, são dois fatores, suor também atrai eles. Então, um detalhe, quando a gente tiver com temperatura elevada no nosso corpo, ou seja, bastante agitado, já é um pressuposto para ele ser atraído. Porque são características dele. Como a gente não percebe a picada dele? Primeira coisa que ele faz, ele injeta uma substância anestésica, ou seja, a gente não consegue perceber a picada dele. E depois ele injeta uma substância anticoagulante, e com essa substância anticoagulante vai junto o vírus. E daí a partir disso ele começa a sugar o nosso sangue. São características mais relacionadas ao estudo específico deles, mas é importante a população ter esse conhecimento.
Professor, no último sábado, o secretário de Saúde do Estado aqui do Rio Grande do Sul anunciou o cancelamento provisório de um larvicida, que nós não vamos falar o nome aqui, depois o professor vai explicar o porquê, que é usado no combate à proliferação desse mosquito. Na sua visão, esse produto, né, conhecendo a composição desse produto, o senhor acredita que ele realmente possa ter alguma ligação com os casos de microcefalia que vêm sendo anunciados pelo Ministério da Saúde? Bem, agora, toda informação ela é séria. Toda informação vinda de pesquisa, ela tem que ser considerada como séria. Então, esses indícios, compreendo eu, como pesquisador também, eles devem ser levados em consideração. Essas pesquisas foram, isso daqui foi, na realidade, anunciado por pesquisas de médicos argentinos, Isso mesmo. Que descobriram isso. E essas pesquisas, elas são importantes. Elas são publicadas, elas são importantes, então deve ser levada em consideração. Então, a atitude tomada pelo nosso secretário de Saúde, ela é uma atitude importante e é uma atitude de uma pessoa que está preocupada com a população. Não é questão política, é de uma pessoa que está preocupada com a população. Até que se prove o contrário, a atitude dele é importante. É assertivo. E com relação a esse larvicida, por mais que seja uma molécula e coisa conhecida, a gente tem que tomar muito cuidado até de levar em consideração o nome dela. Porque até que não se prove o contrário dos efeitos dela, como dizem que não tem efeito, outros dizem que tem efeito, até que não se prove, a gente tem que tomar cuidado, porque há toda uma questão de pesquisa por desenvolvimento dessa substância. Sim. Então, isso também deve ser levado em consideração. Então, agora é o momento de cautela. Temos que Vamos ser esperar. criteriosos. Temos que ser criteriosos. Mas outro detalhe, a utilização desse produto é um reflexo curativo. Se a gente atuasse preventivamente, a gente não precisaria utilizar esse tipo de substância nos reservatórios, enfim. São questões que levam a voltar ao nosso início. Sim. As pessoas têm que tomar cuidado primeiro para depois não agir curativamente. Tá certo. Para a gente encerrar, professor, o uso do repelente nessa fase que estamos agora é importante. A gente ainda tem um certo período de calor pela frente, né? As pessoas falam muito que o frio mata o mosquito. O senhor mesmo disse antes que o mosquito é resistente e com o frio não quer dizer que ele realmente vá morrer, vá ser eliminado. Aqui no sul, né, nas regiões sul do país, a gente tem o frio, que daqui a um tempo começa, mas não quer dizer que as pessoas tenham que se descuidar. Sim. Porque quando chegarmos lá em outubro, que o calor começa de novo, se o descuido acontecer, a situação volta muito pior. Tem um detalhe até é bom frisar, a gente vem em anos de El Niño. E nesses anos de El Niño, as temperaturas do nosso inverno, elas tendem a aumentar pela maior quantidade de umidade que a gente tem na atmosfera. Então esse é o primeiro parâmetro. O que aconteceu? A tendência foi que a gente tinha o nosso inverno rigoroso, que tinha essa capacidade de afetar a população do inseto, não afetou. Então, até um detalhe interessante, a gente praticamente não teve as nossas famosas geadas no nosso inverno. A gente teve 3 ou 4 ocorrências e bem restritas no estado. Então, isso foi um fator que favoreceu com que a população de esse mosquito aumentasse. A tendência agora, e já tem nos prognósticos climáticos, que a gente entre num inverno de laninha, ou seja, um inverno seco. E se a gente tem um inverno seco, a tendência é que essas temperaturas elas sejam mais baixas. Ou seja, a gente vai ter um fator natural de controle. Mas como tu bem falou, não é pressuposto para a gente se descuidar. A gente tem que se cuidar agora no fevereiro, no março, no abril, no maio, quando começam a diminuir as temperaturas, mas não esquecer do junho, julho, agosto, que são os meses mais frios que a gente tem. A gente não pode se descuidar. Os locais de ambiente para a criação desse inseto, eles têm que ser vistoriados todo ano, até que a gente diminua essa pressão populacional. Sim. É um fator que, isso que está acontecendo agora tem que servir como exemplo do que a gente tem que fazer, não do que a gente não tem que fazer. Com relação à utilização dos repelentes, um dos principais fatores é tomar cuidado para não ter o uso excessivo, por causa de algumas lesões que podem ocorrer com relação à pele da pessoa. Mas o uso é recomendado.
Mas eu sempre friso, antes do uso, primeiro vamos cuidar do nosso ambiente. Claro. Não deixar locais escuros, que esse mosquito possa se abrigar, limpeza periódica. Eu acho que são os principais fatores para fazer com que esse inseto saia daí. O principal fator é a higiene. As pessoas têm que ter higiene na sua casa. E depois, utilizar o repelente. Outra prática que eu acho fantástica para crianças e coisas, utilizar um mosquiteiro. Antes do aparelhinho, antes do produto químico, utilizar um mosquiteiro. É seguro, evita a entrada do inseto e a criança não tem contato químico com nenhuma substância que pode causar alguma lesão para agora ou para o futuro. Então, antes dessa utilização desses produtos, utiliza o mosquiteiro. E com relação ao repelente, muito cuidado. Utilizar ele como está descrito no rótulo dele, que tem as informações de uso. Né? Sim. Tá certo, professor. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Sala de Estar. Acho que foi bem proveitosa essa nossa conversa. Acho que a gente conseguiu esclarecer algumas dúvidas e também está levando algumas informações a mais para os nossos telespectadores. Eu que agradeço, e o Laboratório de Entomologia, né, ele fica à disposição para outros assuntos que possam surgir. Né? O laboratório está sempre aberto para isso. Tá certo. Obrigado, professor. A gente vai para um rápido intervalo e no segundo bloco eu volto conversando com a médica Graciela Machado. A gente vai falar sobre essa relação do Zika vírus com o período da gestação. É instantes? Não saia daí. O que transforma sonhos em conquistas? Muitas vezes é uma oportunidade. Conheça o programa de financiamento estudantil CredUni, o convênio entre Unicruz e Unicred, para tornar seu sonho realidade. CredUni, segurança para você ir além. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadores do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Estamos de volta com o Sala de Estar e neste segundo bloco nós vamos falar sobre o perigo da Zika para as gestantes. Quem vai nos auxiliar neste processo é a médica ginecologista e obstetra Graciela Machado. Seja bem-vinda ao Sala de Estar, Graciela. Muito obrigada, Luciana. É um prazer estar aqui no programa com vocês. Que bom que a gente vai poder esclarecer, né, e tirar algumas dúvidas das gestantes em relação a essa doença. Antes da gente começar a falar dos sintomas e de como que pode ser diagnosticado, eu queria que tu me falasse se existe realmente uma relação, né, entre o vírus da Zika e a microcefalia, porque se fala muito que é em relação ao vírus, mas cientificamente ainda não existe essa comprovação. É isso mesmo? Exatamente, você tem toda a razão. O que se tem hoje são evidências, né? Aqui no Brasil são os primeiros casos da relação da infecção do Zika vírus causando microcefalia, então é tudo muito novo, né? Então, a microcefalia, ela é uma condição onde o cérebro do bebê não se desenvolve dentro do útero da mãe. Essa condição, ela está associada, comprovada, a infecções como rubéola, como citomegalovírus, toxoplasmose, sífilis, doenças congênitas. Isso já está claramente comprovado. O que a gente precisa, então, é descartar todas essas patologias e, então, buscar as provas para relacionar com o Zika. O que a gente tem são 2 casos em que foi documentada a presença do vírus na placenta, de 2 bebês que nasceram com microcefalia, com histórico da mãe, com o Zika durante a gestação. Esses bebês foram a óbito e pode se comprovar a presença do vírus na placenta. Por enquanto é o que se tem. De concreto? De concreto. O resto são tudo suspeitas? Suposições, exatamente. Essa relação forte de que a mãe teve a doença durante a gestação. Esse alarme é importante porque a microcefalia relacionada ao Zika, ela tem um comprometimento neurológico
neurológico muito maior nos bebês, né? Atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, convulsões, doenças oftalmológicas, comprometimentos mais importantes do que nas microcefalias associadas a essas outras doenças que eu já citei. Ah, tá. E me diz uma coisa, doutora, quais são os cuidados que as gestantes realmente têm que ter? Porque a gente ouve muitas coisas, né? E muitas gestantes acabam ficando na dúvida, né? Se realmente passo repelente, não passo repelente. Alguns repelentes têm alguns produtos que a gestante pode usar, outros não. Então, assim, realmente é importante que a gestante tome mais cuidado nesses 3 primeiros meses de gestação, ou esse cuidado tem que ser ao longo de toda a gestação? Ela pode relaxar no 2º e no 3º trimestre? Então, vamos lá. Explica pra gente. Então, vamos lá. O repelente é o grande aliado, elas não podem ter medo de usar o repelente, ele deve ser usado. Existem 3 tipos de substâncias e todas as 3 podem ser usadas durante a gestação em todos os trimestres, tá? O que vai diferenciar uma substância da outra é o tempo de reaplicação do produto. Então, elas vão seguir a orientação do médico delas e do rótulo do produto. É muito importante. Tem produtos que são a cada 2 horas, tem produtos a cada 6 horas e produto a cada 10 horas. Sim. Então, seguir esse rótulo, não adianta ficar com medo, eu não vou passar tão frequente porque eu tenho medo. Aí acaba se causando uma falsa impressão que está protegida e não está. Então, seguir a orientação do rótulo, da reaplicação do produto. O produto pode ser aplicado em todo o corpo, inclusive na barriga, que elas têm muitas dúvidas, né? Posso passar na barriga? Pode passar em todo o corpo. Em todos os trimestres da gestação, ele deve ser usado. Deve ser mantido, então. Deve ser mantido esse cuidado. A gente não pode esquecer que tem outros cuidados que a gente sempre recomenda, né? Uso de roupas que protejam as pernas, que protejam os braços. Eu sei que agora no verão é mais difícil, mas o sapato fechado, evitar viagens para zonas endêmicas, isso é muito importante. Sim. A grande questão é que agora nós estamos num período ainda de férias, que as pessoas viajam muito e transitam por muitos estados e voltam para o seu estado de origem, né? Para a sua cidade. Então, e com isso trazem a doença, né? Com isso trazem a doença. Então, essa é uma das principais orientações no consultório. As gestantes me ligam, perguntam, mandam mensagem. E eu tenho orientado isso, assim, evitar as viagens, principalmente para esses lugares onde já há relatos de casos de infecção. Sim. Aqui em Cruz Alta não há relato de nenhum. Ainda não, nenhuma suspeita. Nenhuma suspeita. Nenhuma suspeita. No Rio Grande do Sul, o único caso que foi confirmado é de uma gestante que teve a infecção importada, que a gente fala que veio de outro estado. E aí ela acabou tendo o bebê aqui em Porto Alegre, né? Mas não, no estado mesmo não tem nenhum caso. Não existe. E quais são os sintomas dessa doença? Porque a gente fala muito na doença, se fala muito mais nos sintomas da própria dengue, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, mas não se fala muito e não se frisa muito a questão dos sintomas do vírus da Zika. Exatamente. Não se frisa muito porque os sintomas são muito sutis. São muito parecidos com o da dengue e eles são sutis, muitas vezes assintomáticos. O que a gestante vai apresentar? Ela vai apresentar um rush cutâneo, que é aquelas manchas vermelhas na pele. Sim. Pode ter uma dor articular, né? Dor no corpo, nas articulações, dor de cabeça, dor retroocular, aquela dor atrás dos olhos. Sim. Os olhos ficam hiperemiados, como se fosse uma conjuntivite. Pode apresentar febre, uma febre baixa, até 38,5. Então, são sintomas, assim, vagos, que podem estar relacionados até com qualquer outra infecção. Parecidos com o da dengue também. Hoje, a recomendação que a gente tem é que a suspeita, se houver suspeita em gestantes, que se faça os exames, né? E se trate e se notifique à Secretaria de Saúde. Que exames que são esses que são feitos? Pelo que eu sei, são 2 exames que são disponibilizados, né? Quais são como é que funcionam esses exames e diz pra gente também se eles estão disponíveis na rede pública. A gente sabe que muitas gestantes às vezes não têm condição de estar fazendo esse exame através de um laboratório particular, né? Então, vamos lá. Esses exames, eles são esses 2 que tu comentou. O primeiro é o PCR. Esse PCR ele vai buscar no sangue da mãe material genético do vírus. Então, ele tem que ser feito no período de sintomas da mãe. É bem difícil, então é durante aquela fase sintomática da mãe, entre 2 e 7 dias que ela vai apresentar os sintomas, principalmente no 4º dia seria o momento ideal de coletar esse exame. Mas ele demora muito tempo para ficar pronto o resultado. Então ele tem mais importância científica, epidemiológica do que para o tratamento, né? Mas ele pode ser feito então nesse período. Ele demora quanto tempo? Ele demora até 3 semanas para ficar pronto o resultado. É um período bastante bem grande. longo. Depois, o outro exame, que ele é mais efetivo, digamos assim, ele vai procurar a tua resposta imunológica, porque a gente sempre tem uma resposta, porque a gente produz anticorpos em relação a uma infecção, né? Esse exame, ele pode ser feito num período mais distante um pouco. A partir, então, dos sintomas agudos, após 7 dias, onde o teu organismo já vai estar respondendo, a gente vai buscar IgG e IgM do nosso organismo em resposta a esse vírus. Ele pode ser feito a partir de 7 dias até 21 dias. Né? Também demora
para ficar pronto o resultado em torno de 20 dias. Não existe um exame mais rápido, então, por enquanto? Agora, eu soube também na mídia que a Universidade de Campinas desenvolveu um teste rápido que fica pronto em até 5 horas. Mas que, a princípio, eu acho que está sendo aplicado só lá em São Paulo. Não vem para cá? Por enquanto, ainda não. Mas parece que estão investindo e a ideia é disponibilizar esse exame, esse teste rápido que fica pronto em 5 horas. Esses exames que tu falavas antes, eles são feitos através da coletagem de sangue? Sim, é através da coletagem de sangue. E tu me perguntou da disponibilidade, né? Sim. Qual a orientação que a gente tem? Casos suspeitos vão ser notificados, né? A Secretaria de Saúde da cidade vai tomar ciência, vão ser coletados os exames e vão ser enviados para laboratórios de referência do Ministério da Saúde. Né? Eu nunca tive nenhum caso suspeito no consultório, mas antes de vir para o programa, eu liguei para os laboratórios da cidade para saber como é que estão e se eles estão fazendo. Tem um laboratório na cidade que manda para fora para fazer esse teste do IgG e do IgM, que não é o da doença aguda, né? Que seria o depois que estão terminando os sintomas a partir do 7º dia. Sim. E o custo é em torno de R$1.000. R$1.000? É um custo bastante elevado. É um custo elevado. Aí complica um pouco, né? O ideal é fazer, então, esse encaminhamento para a Secretaria de Saúde. E não existe plano de saúde que cubra esse exame? A princípio, por enquanto, não. Por enquanto, não existe. É um custo bastante elevado. Me diz uma coisa, doutora. Esses cuidados que a gestante tem que ter no primeiro trimestre em relação ao vírus, existe a possibilidade, ou já ocorreu algum caso, se teve registro de algum caso, que a gestante não tenha apresentado nada no primeiro trimestre, mas tenha apresentado no segundo ou no terceiro, essa gestante corre o risco de ainda até o final da gestação? Com certeza, isso é uma dúvida muito frequente. Então, assim, o primeiro trimestre há uma maior fragilidade da gestante, porque o cérebro do bebê não está formado ainda. Então, qualquer infecção que tu tenha no primeiro trimestre, as sequelas vão ser maiores. Então, essa microcefalia vai vir acompanhada de comprometimento neurológico maior. Mas nada impede de que no segundo e no terceiro trimestre também haja um comprometimento neurológico. Já existe relato de casos de crianças que nasceram com perímetro cefálico normal e que tenham comprometimento neurológico e que estejam sendo atribuído também à infecção do Zika vírus. Então o cuidado tem que ser durante os 9 meses. Antes da gente começar a gravar, tu me falava que algumas gestantes têm te procurado e têm te perguntado em relação a engravidar ou não engravidar, né? Por causa dessa questão, né, que se está num estágio, digamos, de alarme, né, em relação à doença, e é tudo muito novo dessa doença, né? Mas também é uma situação complicada, né, porque cada pessoa tem seu projeto de vida, e a gente também não tem o direito de interferir, né, em dizer, não, espera 6 meses, 1 ano, e de repente acontece alguma coisa na vida dessa pessoa e ela mais tarde acaba não conseguindo engravidar. Então é uma situação complicada também, né? É o que eu acho. O Ministério da Saúde, ele lançou uma recomendação de que quem puder esperar, que espere, né? Eu acho que cada casal tem a sua urgência, né? Uma mulher que já está com mais de 35 anos, não tem filhos ainda, está pretendendo engravidar, ela vai assumir outros riscos no momento que ela adiar essa gestação, né? Então, vai depender muito do casal. É difícil a urgência de cada casal, né? É difícil essa recomendação. É difícil essa recomendação. E também a gente vai esperar, a gente não sabe como vai ser, como vai se comportar. Nesse momento, a gente tem uma certa tranquilidade dentro do Estado, né? Eu estou procurando orientar assim, olha, se vocês estão pretendendo ter o bebê agora, então vão se organizar para não viajar, para não sair para nenhuma área endêmica, para ter os cuidados todos que a gente pode ter durante a gestação, né? Então, nesse sentido que eu estou procurando orientar as gestantes. E a grande questão é que é tudo muito novo em relação ao vírus do Zika, né? A gente não tem estudo, a gente não tem pesquisas, né? São questões muito novas e que o país, né, está começando a lidar com isso agora, né? Então, exatamente por esses fatos da microcefalia serem associadas principalmente aqui no Brasil, então é tudo muito novo, né? Então essa infecção por esse vírus já existe há muito tempo, mas nenhum caso havia sido relacionado tão fortemente com a microcefalia como aqui. E está começando, a gente tem as Olimpíadas ainda, né? Que tem a ideia de que vai se aumentar ainda os casos, então é difícil a gente dizer para esperar ou não esperar. Vai depender da orientação de cada casal e eu acho deles assumirem a responsabilidade de terem todos os cuidados durante esse pré-natal. Sim, né? Que é bem importante. Uma coisa que eu queria falar é que a gente sabe que tudo é muito novo em relação ao vírus da Zika, né? Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente falar e salientar para a comunidade é que muito do aumento de tudo isso vem do mosquito que transmite a dengue, o Aedes aegypti, que além da dengue tem a Zika e o chikungunya, né? Então, assim, eu acho que é um momento de prevenção de toda a comunidade, porque se cada pessoa
cuidar do seu ambiente, cuidar da sua moradia, né, na sociedade onde está inserida, fizer a sua parte e a gente conseguir controlar esse mosquito para que não hajam focos e que isso não se prolifere mais ainda, que eu acho que isso de tudo que é o mais importante, né? Esses dias a presidente Dilma disse que nós não podemos perder por um mosquito. E, né, sendo a partidária qualquer partido, a gente realmente tem que abraçar essa guerra e não podemos perder por um mosquito, porque essa situação da dengue já vem se arrastando há vários anos. Exatamente. E agora a gente teve um boom, né, de tudo isso. E uma das questões que me preocupa muito é assim, daqui uns dias, aqui no Rio Grande do Sul, nós entramos num período de frio. E as pessoas normalmente fazem o quê? Relaxam. Deixa né? a piscina suja, deixam, ninguém mais trata. Exato, deixam de ter os cuidados necessários. E aí, quando começar a esquentar, nós vamos ter todo esse alarde de novo. Então, Exatamente. é um problema de saúde pública muito sério que o país começa a enfrentar. Com certeza, é um problema de saúde pública, de vigilância epidemiológica e que cada cidadão vai assumir o seu compromisso, a sua responsabilidade, né? Olhar a sua casa, olhar a casa do vizinho que está abandonada, telefonar para a vigilância sanitária. Então, isso parte desde esse início para a gente conseguir enfrentar aí esses próximos anos que a gente não sabe como é que vai ser. Não sabe como vai ser. E como é tudo muito novo, né, a gente também tem que procurar se prevenir o quanto antes, né, para que situações mais graves também não ocorram. São medidas básicas, né? São medidas de higiene, de cuidado. Sim. Até da própria gestante, são cuidados básicos que ela tem que ter. Acho que não é uma coisa que dispensa grande quantidade de dinheiro, né? Então, todo mundo pode ter acesso, pode ter cuidado, pode usar o repelente, pode usar a roupa mais compridinha, pode usar sapato, né? Evitar de fazer essas viagens. Então, acho que isso tudo vai ajudar. Ajuda, sim. Eu queria agradecer muito a tua participação aqui no Sala de Estar. Acho que a gente conseguiu esclarecer e levar informações para os nossos telespectadores a respeito desse vírus que é novo e que todos nós enfrentamos ele com um certo despreparo de informações, né? Porque as informações, às vezes, são bem conturbadas em relação a tudo isso, né? Exatamente. Nossa, para mim foi um prazer estar aqui falando desse assunto que para mim é super novo, que eu também pesquisei para trazer informações recentes para vocês e poder participar e ajudar de certa forma. Tá certo. Obrigada, Graciela. A gente vai colocar o telefone da Graciela aí no vídeo para vocês. Quem quiser entrar em contato com ela para tirar alguma dúvida. Vamos colocar também o e-mail aqui da Unicruz TV, do jornalismo, @unicruz.edu.br, que se você quiser enviar um e-mail para a gente repassa para a doutora depois. Exatamente. Eu posso deixar o meu e-mail também. Fica Pode bem falar. Tranquilo. É doutora DRA@gmail.com. Aí, na medida do possível, eu vou respondendo todo mundo. Tá certo, então. Obrigada, Graciela. O Sala de Estar vai ficando por aqui. Lembre-se que você também faz parte dessa guerra e também tem responsabilidade. Então, vamos ajudar a combater o mosquito que transmite todas essas doenças, cada um fazendo a sua parte. A gente vai colocar no vídeo aí para você também o telefone da Vigilância Sanitária. Seja exigente com seus vizinhos, viu alguma coisa que não está legal, viu alguma situação que pode acontecer, que pode ser um foco de mosquito, ligue, denuncie, faça a sua parte. Hoje a gente fica por aqui, semana que vem eu volto. Tchau, tchau.